Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui eu vou falar sobre como entrar no mestrado ou no doutorado em Linguística na Unicamp. E para isso eu estou utilizando como referência o edital do último processo seletivo, porque em geral não tem tantas mudanças significativas de um ano para o outro. Mas lembre-se que isso não significa que o próximo processo seletivo vai ser exatamente igual ao último processo seletivo, porque nada, absolutamente nada, impede a comissão de seleção de mudar as regras do processo seletivo de um ano para o outro. Agora que você sabe disso, as inscrições do último processo seletivo, elas ocorreram no mês de julho e só puderam ser efetivadas pela internet. Isso significa que o próximo edital pode ser lançado nos mesmos moldes do edital passado, assim como o período de inscrição pode ocorrer na mesma época do ano passado. No edital passado, o programa de pós-graduação em Linguística da Unicamp tinha 5 áreas de concentração com algumas sub-áreas. A primeira área basicamente é a forma e funcionamento das línguas naturais. A segunda área são os estudos clássicos. A terceira área é o funcionamento do discurso e do texto. A quarta área é linguagem e pensamento. E a última área seria linguagem, história e conhecimento. Então, como primeiro passo, eu recomendo que você vá lá e leia os objetivos dessas áreas e das sub-áreas que estão lá dentro. E você faz a sua escolha a partir disso. Então pense, qual que é a direção que as pesquisas dessas linhas, dessas áreas e dessas sub-áreas seguem? Além disso, pesquise sobre os professores de cada área e de cada sub-área, o que eles pesquisam. Quais são os interesses, quais são os desejos de pesquisa que esses pesquisadores têm? É a partir dessas informações que você vai fazer a sua escolha, ou seja, a escolha da área e da sub-área de pesquisa e do seu provável futuro orientador tem que estar de acordo com o que você quer pesquisar no mestrado ou no doutorado. Além disso, eu recomendo que você leia com muita atenção o edital do processo seletivo, porque lá tem absolutamente todas as instruções sobre os trâmites burocráticos, os documentos exigidos e as regras do processo seletivo. Por exemplo, além de alguns documentos pessoais, foi exigido o histórico escolar da graduação, um projeto de dissertação no caso do mestrado ou um projeto de tese no caso do doutorado, além de outras exigências. Por isso, você tem que ler o edital do processo seletivo com muita atenção e você tem que seguir as orientações dele. O último processo seletivo teve 3 fases nessa ordem. Então, primeiro teve a avaliação do projeto de dissertação e dos projetos de tese, que aconteceu no mês de agosto. Depois disso, teve a prova de proficiência em língua estrangeira, que aconteceu no início de setembro. E, por fim, as entrevistas aconteceram no início de novembro. O resultado final foi divulgado no início de dezembro. Então lembre-se, pode ser que o próximo processo seletivo aconteça em períodos distintos, mas em geral, a cada ano, as datas de cada fase do processo seletivo geralmente acontecem na mesma época. E na minha visão, qual que seria a melhor estratégia para se preparar para esse processo seletivo? Basicamente, eu recomendo a seguinte ordem. Então, primeiro, você vai lá e constrói o seu projeto de pesquisa, depois você se prepara para a prova de proficiência e, por último, você se prepara para a entrevista. E por que eu recomendo começar pelo projeto de pesquisa? Olha, imagine a seguinte situação, você começa a se preparar estudando para as outras etapas, para a prova de proficiência, para a entrevista, aí o período de inscrições abre e você não terminou o seu projeto de pesquisa e por isso você não consegue se inscrever nesse processo seletivo. E aí no próximo ano você vai precisar estudar tudo de novo. Além disso, você não teve a oportunidade de realizar as etapas do processo seletivo para saber como que elas são aplicadas, quais são os tipos de questões, como que funciona cada etapa do processo seletivo. Agora, se você começar pelo projeto de pesquisa e ter pouco tempo para se preparar para a prova de proficiência e para a entrevista, nada, absolutamente nada vai te impedir de você realizar essas etapas do processo seletivo. E mesmo que você se preparar mal para essas provas, o pior que pode acontecer é você não ser aprovado, mas apesar de ser ruim, isso tem uma vantagem de você já saber como que essas etapas, como essas provas, essas avaliações são aplicadas. Então são 2 situações. Na primeira situação, você não é aprovado porque você não fez as etapas do processo seletivo, porque você não tinha terminado o seu projeto de pesquisa e isso impediu de você se inscrever no processo seletivo. Na segunda situação, você não é aprovado, mas você teve a oportunidade de conhecer cada etapa do processo seletivo e isso é uma vantagem para a próxima vez que você enfrentar esse processo seletivo novamente. Agora eu vou falar sobre o projeto de pesquisa. Construa o seu projeto de pesquisa
alinhado e de acordo com a linha de pesquisa que você vai se inscrever e com o projeto do seu provável futuro orientador. Você tem que fazer isso, porque mesmo se você fizer um ótimo projeto de pesquisa, ele pode não ser aceito porque ele não está alinhado com a sua linha de pesquisa e com os interesses e com os desejos do seu orientador pretendido. E isso acaba se tornando uma objeção que vai favorecer a sua reprovação. Em termos de formatação, tanto o projeto de dissertação quanto o projeto de tese tem que ter a fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento de 1,5. As margens superior e inferior tem que ser de 2,5 centímetros e as margens esquerda e direita tem que ser de 3 centímetros. A folha tem que ser no tamanho A4. Para o mestrado, o projeto de dissertação não pode ter mais de 10 páginas, incluindo a bibliografia. Lembrando que aqui não vai ser contabilizado como páginas os anexos e a capa. Já para o doutorado, o número máximo de páginas não pode ser maior que 20. E o que você deve desenvolver no seu projeto de dissertação ou no seu projeto de tese, dependendo de onde você está se inscrevendo. Então, basicamente, você tem que apresentar o seu tema de pesquisa, você tem que explicar os objetivos da sua futura pesquisa, você tem que apresentar uma justificativa que aponte a relevância da sua futura pesquisa de mestrado ou de doutorado. Você também tem que desenvolver um quadro teórico e apresentar uma bibliografia pertinente. É necessário desenvolver um cronograma para pesquisa de mestrado ou de doutorado e, por fim, você tem que inserir absolutamente todas as referências que você utilizou. Além disso, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, você tem que enviar um arquivo separado com um resumo do seu projeto, com no máximo 20 linhas, onde você explica o tema, os objetivos, a metodologia e a delimitação do seu material de pesquisa. Agora eu vou falar como o seu anteprojeto vai ser avaliado pelos membros da comissão de seleção. Segundo o último processo seletivo, cada projeto de pesquisa foi avaliado por pelo menos 2 docentes daquele programa de pós-graduação. Basicamente, eles avaliaram a sua capacidade de propor ou de formular um problema relacionado a um fenômeno linguístico, a sua capacidade de descrever, de analisar, de interpretar fatos ou fenômenos da linguagem também foi ponderado. A sua argumentação presente na análise que você propôs também vai ser avaliado. Exclusivamente para o mestrado, a banca buscou verificar a sua capacidade de delimitar com clareza um problema de pesquisa e inserir esse problema de pesquisa num quadro teórico relevante. Aqui o quadro teórico não precisa estar totalmente pronto, porque aqui você só vai apresentar um quadro teórico incipiente, mas que seja relevante para a futura pesquisa que você está propondo no seu projeto de pesquisa. Exclusivamente para o doutorado, a banca vai verificar a sua capacidade de delimitar com clareza um problema de pesquisa. Além disso, eles vão avaliar a sua capacidade de inserir o seu problema de pesquisa dentro de um quadro teórico relevante. E quando você fizer isso, é necessário demonstrar o domínio desse quadro teórico e da literatura que você apresentou. Essa literatura tem que ser recente e tem que ser pertinente ao seu problema de pesquisa ao mesmo tempo. Além disso, a banca também vai avaliar a sua capacidade de construir adequadamente hipóteses ou perguntas de pesquisas. Se você quiser mais informações sobre como fazer um projeto de dissertação ou um projeto de tese, que também pode ser chamado como projeto de pesquisa, anteprojeto de pesquisa, plano de pesquisa, pré-projeto de pesquisa, anteproposta de projeto de pesquisa ou de várias outras formas que os processos seletivos de mestrado ou de doutorado geralmente nomeiam, eu recomendo um e-book que eu escrevi que você pode baixar no meu site. Então digita aí www.augustocanacirio.com.br porque lá tem um menu onde você cadastra o seu e-mail para baixar o meu e-book que se chama Como Entrar no Mestrado ou no Doutorado e Construir um Projeto de Pesquisa. E quando você cadastrar o seu e-mail, você vai receber alguns convites que eu faço para algumas aulas online, para alguns eventos online. E também eu aviso quando abrir as inscrições para o meu curso que se chama Manual do Pesquisador, que basicamente é completamente voltado para preparação de processo seletivo de mestrado e de doutorado. Agora eu vou falar aqui sobre a prova de proficiência em idioma estrangeiro, que na minha visão seria o segundo elemento em escala de prioridade para você se preparar para o processo seletivo. Lembrando que o primeiro elemento que você tem que preparar basicamente é o seu projeto de pesquisa. Para o mestrado é necessário comprovar a proficiência em língua inglesa. Para o doutorado você tem que demonstrar proficiência em inglês
ou francês. Tem duas opções para você comprovar a proficiência. Na primeira opção, você faz a prova de proficiência em língua estrangeira, que é aplicado pelo programa de pós-graduação. Essas provas, no último processo seletivo, elas foram corrigidas de forma anônima por bancas de até 3 professores. A segunda opção seria você ter certificados de proficiência em língua inglesa ou de língua francesa de instituições como TOEFL, como IELTS, DALF, entre outros. O programa também aceita diplomas de graduação ou de pós-graduação em instituições de ensino superior em países de língua oficial inglesa ou de língua oficial francesa. Ou até mesmo uma tese ou uma dissertação que você defendeu e publicou, seja na língua inglesa, seja na língua francesa, em instituições de ensino superior em países que têm essa língua oficial. Além disso, os candidatos para o doutorado que foram aprovados numa prova de proficiência em língua estrangeira aplicada pelo programa de pós-graduação nos últimos 5 anos, esses candidatos ficam dispensados dessa prova de proficiência de ingresso nesse processo seletivo. O último elemento que eu recomendo para você se preparar é a entrevista. Nessa entrevista você vai ser arguido por uma banca de 3 docentes sobre o conjunto dos documentos que você apresentou na inscrição, ou seja, sobre o seu projeto de pesquisa, sobre o seu histórico escolar da graduação. No caso do doutorado, eles vão ponderar sobre o seu histórico escolar do mestrado, a sua súmula curricular e, opcionalmente, um trabalho acadêmico adicional com no máximo até 20 páginas. Lembrando que esse trabalho acadêmico de até 20 páginas é opcional. Sobre a súmula curricular, basicamente você vai abordar sobre as suas experiências profissionais e acadêmicas. No site do programa de pós-graduação tem um modelinho de arquivo que eu recomendo fortemente que você vai lá, baixe esse modelo e siga, para você apresentar a sua súmula curricular. Na avaliação da sua súmula curricular e do seu histórico escolar, basicamente a banca vai considerar o seu desempenho escolar presente no histórico escolar. Se você já teve participação em algum projeto de pesquisa, se você já participou de eventos na área com apresentação de trabalho, se você tem publicações na área, se você já recebeu bolsa de fomento à pesquisa, as suas experiências profissionais como docente, que pode ser na educação básica para os candidatos do mestrado, ou experiência de docência no ensino superior para candidatos do doutorado, isso eles também vão levar em consideração. No último processo seletivo, a entrevista pôde ser realizada por videoconferência ou por Skype, mas para ser permitido isso para você, você tinha que morar numa distância superior a 500 km de Campinas, onde fica a Unicamp. Além disso, você também tinha que justificar sobre a sua falta de condições para comparecer presencialmente no local. O pedido tinha que ser enviado por e-mail para a secretaria daquele programa de pós-graduação. Aí a sua justificativa vai ser avaliada pela comissão de pós-graduação, que pode autorizar ou não a entrevista à distância. Se você quiser mais dicas sobre entrevistas em processos seletivos de mestrado ou de doutorado, eu vou deixar aqui um link do meu blog que fala sobre as entrevistas. Bom, então finalizando aqui, o último ponto relevante é que o edital passado adotou um sistema de cotas por afrodescendentes que foram definidos por autodeclaração na ficha de inscrição. 25% das vagas foram reservadas para os candidatos que optaram pela política de ação afirmativa do programa de pós-graduação. Bom, espero ter te ajudado de alguma forma, te desejo muito sucesso e a gente se encontra no próximo episódio.